Oi, gente. Meu nome é Vitor Moraes e esse aqui é o canal Mais Um Pretinho. Gente, o intuito desse canal é que eu possa contar um pouco das minhas experiências, né? Porque eu sou um cara que nasci numa comunidade, né? Na verdade, eu nasci em Duque de Caxias, que não é uma comunidade, é a Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Porém, eu fui morar numa comunidade, fui criado numa comunidade, a Cari. Tive diversas coisas nos outros vídeos que eu fiz. Eu até contei um pouco da minha vida, tem até que continuar. Porque minha família foi bem desestruturada, né? Meu pai acabou traindo minha mãe com a irmã dela, aí foi aquela situação e eu fui jogado de vários lados, né? Mas eu sempre tive dentro de mim muita fé e acreditava que a minha história era diferente de todo mundo ali, da minha família. Eu não sabia dizer como, mas eu me via diferente. A tal da ovelha negra, eu não sei, gente, eu sou preto, então, enfim, mas aí eu via isso, sempre enxerguei isso, nunca tive dúvida. E eu fui jogado, tal, não sei o que, para um lado e para o outro, então fui implantado diversas coisas na minha mente, de como eu deveria ser, o que eu tinha que fazer. Me casei com uma mulher, gente, fui da igreja e tudo. Eu sou um homem gay, tá? Mas aí, na época, tive essas questões, igreja, e vivi durante muito tempo. Aí teve um período, antes de eu me assumir gay, que eu tava casado, eu tava vindo do meu trabalho, aí, isso já faz anos, já faz mais de 20 anos, gente. Eu vindo do meu trabalho no ônibus, aí eu pensei, minha vida vai ser essa, né? Eu nunca tinha me envolvido com nenhum homem, já tinha 20 e poucos anos, e eu voltando um dia, pensei isso, a minha vida vai ser essa, vai ser chegar em casa, ter a minha mulher, ela daqui a pouco tá grávida, e eu sentia no meu coração que o meu desejo não era aquele, mas eu continuava. Até que teve um dia que eu vi coragem, isso é situação para um outro vídeo, e eu acabei me separando dela e me assumindo gay e tal, aí foi todo um processo. Mas eu tô aqui hoje para falar sobre algumas técnicas que me ajudaram a entender quem eu sou, a me ajudaram nesse despertar, né? Depois de tudo que eu passei, né, desde 2020, eu venho num processo aí de autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, eu tenho conseguido criar muitas coisas que eu sempre desejei, porém que eu achava impossível de acontecer, pelo menos nessa encarnação minha. Se existem outras, não sei. Acredito que existam vidas paralelas que aconteçam ao mesmo tempo que essa. E nessa realidade aqui, eu acreditava que não poderia. Até que, por observação de várias pessoas que eu via que elas sempre ganhavam em algum bingo, que eu via que a gente trabalhava junto e essas pessoas elas conseguiam promoções, conseguiam ter algumas coisas e eu não, e eu fazia tudo certinho, mas não conseguia. E eu não entendia o que essas pessoas tinham que eu não tinha. Com o tempo, eu fui percebendo que talvez eu tinha sim, mas eu tinha algo que me puxava para baixo. Toda a minha criação, todo o sistema que foi instalado, até dos meus antepassados e até minha mãe, meu pai, meu avô, eram sistemas de sobrevivência apenas. Eles tiveram que viver num sistema tão complicado que eles criaram sistemas de sobrevivência. E eles me passaram esses sistemas de sobrevivência como se esses sistemas não tivessem inclusos nenhum tipo de felicidade, assim, que eu vou dizer, de momento que se você pudesse tirar para não trabalhar, tempo sabático, não sei, isso não existiria na nossa vida, porque a gente, meus antepassados foram escravizados e tentaram isso, tentaram aquilo, tentaram sobreviver. E foram passando isso, né, de geração em geração e foram né, reproduzindo, e a gente não tinha essa possibilidade de sonhar e pensar em algo maior, né? Só que eu não, eu achava que eu tinha. E isso causava um certo incômodo, né? Porque as pessoas ficavam, nossa, mas aí ele não namora, mas aí ele não casa, mas aí ele não arruma filho, mas aí ele não sei. Não, não vou. E fazia coisas diferentes. E eu precisei me afastar da minha família, que eu amo, tá? Mas eu precisei me afastar. Eu precisei sair de onde eu morava, aluguei uma casa, tal, fui embora. Tive um relacionamento depois que eu saí de lá da minha família, que foi um relacionamento que foi muito bom, porém foi também bem complicado, porque eu aprendi tanta coisa e no aprendizado, no crescimento, dói muito.
Só que eu não tinha consciência disso, né, gente? Eu não tinha nada, eu não tinha nada, eu não tinha livros, eu não tinha conhecimento. Eu fui criado com alguns livros básicos que eu lia e lia poesia, lia as coisas, mas não sabia o que que era, quem era o autor, qual era a história dele. A gente não tinha essa internet que a gente tem hoje, os vídeos até curtos que te explicam muitas coisas que você nem imaginava, né? De cultura, de conhecimento de alguns artistas, mas não importa, a essência estava aqui dentro, né? Eu acho que a gente divide, eu acho, não tenho certeza, a gente divide uma consciência em comum. Então, tudo que eles fizeram não deixa de ser meus antepassados também. Então, eu carrego isso em mim, por mais que eu não tenha a consciência. Então, é necessário, no momento da sua vida, depois de ter recebido todas essas instalações aí de pai, mãe, de professor, enfim, é que você tenha essa consciência e comece a entender o que, que você gosta, o que você quer. Então, assim, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas que eu comecei a usar que me permitiram fazer com que a minha consciência ficasse mais ativa. Que aos poucos, eu acredito que com o tempo, meus pensamentos vão diminuir cada vez mais, porque com essa caminhada, com todos esses estudos que eu fiz, eu descobri que os nossos pensamentos nada mais são do que as nossas crenças, né? Então, tudo que a gente acredita, tudo que foi implantado na nossa mente como verdade, vão gerar pensamentos. Então, automaticamente, a gente precisa ter algumas técnicas para acabar com essas crenças, né? Crenças de que eu não posso, de crenças de que eu não posso comprar aquilo porque eu não tenho dinheiro X. A realidade não funciona assim. Na verdade, você tem que. Se o desejo veio na sua mente e se você vê que é algo palpável, que é algo que realmente está dentro do seu coração, não é algo que você quer para poder mostrar para fulano que você conseguiu. Não é algo que você precisa ter para ser maior do que esse clã. Não. É algo que vai te tornar melhor, é algo que vai te dar mais calma, é algo que vai te dar mais segurança, liberdade. São essas coisas que você precisa ter. Por isso que eu falo da questão da investigação pessoal. Porque senão você dá morro em ponto, você dá morro em ponto de faca. Você vai desejar coisas que não vão te ajudar na sua caminhada, vão te atrapalhar. Só que no momento você não vê isso. Você acha que aquilo ali vai ser o melhor. Imagina uma pessoa que tem um relacionamento e terminou esse relacionamento, só que ela não aceita o fim. Só que é necessário o fim porque o relacionamento estava uma merda. Só que a pessoa está tão louca no momento que ela pode até recorrer a algumas situações, até de fazer alguns trabalhos, eu não digo nem de, em qualquer religião é possível você fazer trabalho de amarração, tá? Até em igreja, gente. Se você quiser fazer, você faz. Até sem religião você consegue. Só que isso é um problema, porque se você fizer isso, é como se você estivesse amarrando e impedindo a sua evolução. Para você estar com alguém, para você ser feliz com alguém, essa pessoa precisa estar feliz com você. Não existe a possibilidade de você querer algo com tanta força que a pessoa fique feliz de estar com você sem ela querer. Não tem como. Para alguém estar junto, para duas pessoas estar juntas, as duas têm que estar de comum acordo. Não existe isso. Então, assim, se a pessoa quis terminar, por mais que doa, você tem que aceitar. Por quê? Porque existem zilhões de pessoas pelo mundo e você vai sim conseguir encontrar uma pessoa nova que vai te amar da forma que você merece. Só que para isso acontecer, você tem que abrir mão da outra, você tem que largar, você tem que abrir mão. Porque tem vários algos aí incríveis, tem várias pessoas, várias experiências para você viver. Né? Só que isso é uma questão de consciência, de a gente está aqui na Terra para poder viver diversas experiências. Então, às vezes a gente se limita muito a viver poucas experiências, né? Porque a igreja ela colocou muito medo, né, na gente. Então a gente tem medo de ir para o inferno, então é o medo do maior, medo da morte, medo do inferno. Então não posso fazer essas coisas porque elas vão me limitar. Gente, isso é bobagem. Mas tudo bem, cada um tem sua crença. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu também tinha essas mesmas crenças, ainda tenho algumas, porém, eu tenho tentado trabalhar. E uma das técnicas que tem me ajudado muito, uma das primeiras que eu comecei a fazer foi o Ho'oponopono. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono com o que eu tinha em casa, com coisas de feijão, com moedas. Depois eu comecei a fazer uns cordões lá bem baratinhos, com 108 e fazia. Tem até uns espalhados, eu nem sei se eu tenho ainda, mas eram pedras imensas, então ficavam cordões assim imensos, e eu fazia meu Ho'oponopono, enfim. Até que eu estava bem, estava solteiro e conheci uma pessoa e comecei um relacionamento. Gente, é incrível porque essa pessoa não sabia de nada das minhas técnicas, tal, não sei o quê.
E eu acho que com menos de uma semana, acho que no segundo do dia, terceiro dia de namoro, ele me falou assim: Olha, eu tenho aqui um cordão que eu acho que combina muito contigo. Ele não sabia que eu fazia roupa no pão, nada. E me deu. Gente, quando eu peguei, até me arrepio. Quando eu peguei, ele falou assim: eu fui num evento, aí me deram. Gente, isso aqui é um japa bala, que são de pedras, cara, maravilhosas. Ele tá meio velhinho, que eu uso muito. Eu até, quando vou viajar, uso ele e tal, não sei o que, porque eu amo, acho uma peça linda. E é uma peça. Olha o barulhinho, você sente, são pedras, entendeu? Tem energia aqui de pedras, entendeu? Então, assim, é incrível. Ele nem sabia. Essa foi uma das minhas primeiras cocriações, tá? Porque tiveram outras antes, mas essas foram cocriações assim que meio que me deram assim a certeza do caminho que eu estava seguindo, né? Porque a gente precisa ter alguns sinais, senão a gente não sabe o caminho, se a gente está seguindo o caminho certo ou errado. Né? A nossa intuição diz algumas coisas, mas quando a gente tá tão no começo, a gente não consegue ter ouvidos para nossas intuições, para o nosso Deus interno. Mas enfim, o Ho'oponopono foi o que me ajudou primeiro. E segundo, foram meditações. Eu comecei a fazer algumas meditações do Joe Dispenza. E eu indico muito, ele tem vários vídeos ótimos, mas na época eu não tinha dinheiro para poder comprar os livros, eu assistia pelo YouTube. O que eu fiz? Eu parei de ver TV e eu comecei a pagar o YouTube para poder não ter mais propaganda e poder assistir essas palestras, porque eu comecei a assistir palestras espíritas antes, tal, depois fui para filosofia, mas eu precisava que eu conseguisse ver palestras de mais de uma hora. Então eu paguei o YouTube, cancelei Netflix, essas coisas, e comecei a me jogar. E ter vários cadernos, porque como eu não tinha o dinheiro no momento para poder pagar os livros, eu anotava muitas coisas que tinha as palestras que liam os livros, eu anotava e tentava pegar e botar em prática. Fiz muita coisa. As meditações do Joe Dispenza, elas me ajudaram muito, porque tem meditações de autocura. Teve muitas vezes eu fiz, foi uma das primeiras que eu fiz, que eu mais fiz no começo, era uma que se chamava meditação de abundância, né? Eu precisava de abundância e descobri que, na verdade, o que eu precisava mesmo era de liberdade. Eu hoje estou nesse apartamento aqui lindo, mas na verdade, eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha carteira assinada numa empresa que é aqui em frente. É um prédio aqui em frente. E de frente da janela onde eu trabalhava, eu via esse prédio. Eu tenho até uma foto, eu vou tentar botar aqui, que eu tirei uma vez e falei assim, eu quero morar nesse prédio. Por quê? Nesse prédio, eu conseguia ver que ele tinha vista para a montanha, que eu amo. Aqui onde eu moro, que é o Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, a gente tem uma reserva que tem uma lagoa linda. Eu posso também tentar tirar foto e mostrar. E a gente ainda tem a praia. Então, assim, era muito verde. Eu amo verde. Eu amo tudo isso. Então, eu tinha o desejo, eu criei o desejo de manifestar isso. Só que eu não tinha, não tinha dinheiro, né, gente? Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha dinheiro nem para pagar um aluguel aqui. Quanto mais pagar o condomínio, que é caro também, porque aqui tem vários serviços incríveis. Só que assim, eu comecei a acreditar, né? Comecei a acreditar que era possível e comecei a mudar a minha vibração. Uma outra coisa que me ajudou muito também nessa caminhada foi a filosofia. Como eu expliquei, eu botei o meu YouTube para YouTube Premium. Então eu conseguia assistir, eu fazia o Ho'oponopono também online, escutando. Eu fazia minhas meditações com os áudios que tinha no YouTube, ou seja, eu usei o YouTube para tudo. Os canais de filosofia que eu seguia eram todos no YouTube, com palestras de 1 hora, 2 horas. Eu anotava, eu chorava. Gente, às vezes eu pegava o ônibus da minha casa até o meu trabalho, era mais ou menos 1 hora, e eu ia escutando as palestras, né? E eu, às vezes, me pegava chorando no metrô, me pegava chorando no BRT para poder chegar, e isso ia me limpando. Eu fazia o Ho'oponopono, fazia meditação e assistia esses vídeos, foi me limpando. Uma outra coisa que me ajudou demais, me ajudou demais, 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 meu sono, minha concentração, foi a atividade física. A atividade física foi algo que, tipo assim,
Eu hoje em dia não consigo viver mais sem praticar atividade física, porque é algo que, tipo, cara, tipo, eu hoje em dia corro, eu vou à academia, eu faço caminhada, exercícios livres, eu treino em casa, eu faço a yoga, eu faço. Gente, eu me alongo, eu tô o tempo inteiro em movimento, porque a vida é movimento. Você tem que entender isso. Se você ficar parado e estagnado, a vida ela vai arrumar uma forma de te movimentar. Então, se você estiver se movimentando, ela só vai ser bem sutil em te movimentar para o teu caminho correto, porque você já está em movimento. Agora, se ela tiver que te levantar, aí vai ser difícil. Às vezes pode ser até uma doença que pode te fazer levantar de onde é que você está para poder se movimentar. Aí uma outra ferramenta que com a minha consciência foi abrir. Então, na filosofia, foram me indicados diversos livros que eu nem imaginava, porque eu não tinha o costume de ler e nem gostava, tá, gente? Mas eu entendi que eu precisava ler os livros corretos. E assim, eu te digo que o meu processo de autoconhecimento, de despertar, estava tão louco assim, porque tudo começou a vir. Até os livros que eu precisava ler, eles vieram no momento certo. Eles vieram rápido, não precisei demorar tanto tempo. Tudo bem que eu estou no processo de 2021, então 2026. Eu tenho muito para aprender ainda. Mas eu olhando essa caminhada, os livros me ajudaram muito. Eu li diversos livros, tal, T. King, Gibran, foi um dos que eu mais chorei, até as palestras da Lucilena, tipo, que são manuais que eu ainda busco, ainda vejo. Comecei a ler diversos outros livros, tem um livro do Bardu Todol, que fala sobre a morte, tem um livro que eu comprei, tem o Bhagavad Gita também, que é incrível. Diversos outros livros, né, que eu comecei a conhecer, e assim, eu vi que, tipo assim, caraca, eu não lia, mas agora que eu tô lendo o Supra-Sumo, né? Porque vários livros que vieram depois desse, tipo de Lei da Atração, não sei o quê, muitos livros se baseiam nisso, né? Hermes Trismegisto, tal, não sei o quê. Então eles vieram mais ou menos assim, bebendo da mesma fonte. Então, como eu li da fonte original, conheci Platão, conheci eu conheci o mundo das ideias, né, de Platão, fiquei sabendo o início de tudo, a teoria da caverna, que foi aonde eu consegui mais ou menos entender. Demorei, precisei ouvir diversas vezes, ler diversas vezes para poder entrar na minha mente como é que funcionava tudo, porque eu estava tão fora, gente, que eu precisava entender e acreditar e botar energia nisso. Bom, além de tudo isso, eu acho que tem um fator que é essencial para tudo isso, para você poder desenvolver essas coisas, que é o fator coragem, né? Porque sem esse fator coragem, você não consegue desenvolver nada, tá? Coragem e vontade. Você precisa ter coragem e vontade. O medo, ele só vai te paralisar sempre. Gente, eu tô gravando esses vídeos hoje, agora, tô gravando esses vídeos agora, mas você não tem noção de quanto medo eu tinha, né? De gravar, de me expor, de achar que a minha voz é feia, que eu sou feio, enfim, a câmera não era boa, papapá. Então, assim, eu tive que matar um leão, um dragão, até eu entender que, tipo assim, gente, tudo bem se não gostar, se falar mal, eu não tenho nenhum problema quanto a isso mais. Então, eu hoje me sinto muito mais seguro para poder me expor nessa situação, né? E contar tudo e poder dividir. E, na verdade, o meu intuito mesmo é que tenha mais pessoas nesse caminho. Eu sei que tem muitas, e para cada vez ter mais, porque quando a gente tem alguma religião, a gente fica muito preso a ela. E a gente acha que a resposta está ali. Mas, gente, não existe verdade absoluta. A verdade está em tudo. Na verdade, a gente vai ter que subir todo mundo. Todo mundo vai ter que evoluir. Então é uma espiral. Ela está se fechando. A gente tem acompanhado aí as notícias até de guerra, tal, não sei o quê, e você vê que as coisas se repetem. Você vê a moda, né? A moda passa e vai se repetindo. Só que conforme vai passando o tempo, a gente tem que entender que a nossa evolução, ela é uma roda, só que ela é a espiral, é um funil. Essas coisas vão se repetir, tá? A gente está vendo a questão de guerra, tal, não sei o quê, só que é um funil. Então, assim, se lá embaixo foi muito mais demorado para acontecer, para resolver, aqui em cima, onde a gente está nesse funil, que passou um período, vai ser mais rápido. Você pensa que o funil vai diminuindo, né? Tipo uma árvore de Natal. Então, a gente vai passar por situações mais rápido. Por isso que a gente tem essa noção de que o tempo está passando mais rápido, é porque a gente está num funil menor.
a espiral menor e vai subir para uma menor ainda. Então, assim, a gente vai ver as coisas acontecendo mais rápido ainda. Por isso que eu te falo que a questão da manifestação, de você mudar tal, e conseguir suas coisas, também está nesse período. Se você começa a trabalhar e acreditar, você está no morro, está numa favela, está num barraco, esse vídeo chegar até você, você tem que entender que você tem a sua consciência. Para, toma um banho, relaxa, escuta o vídeo e tenta alguma coisa, gente, tenta mais de uma vez. Você tem que tentar fazer um teste. Você não vai fazer uma coisa hoje e achar que na mesma hora vai ter resultado. Se você tiver fé suficiente, vai acontecer sim. Mas eu acredito que a fé é algo que você precisa trabalhar, cultivar, é que nem uma plantinha, você vai jogando. Jesus fala, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já conseguiria tudo. Então, ou seja, se você não consegue, você não tem essa fé. Não adianta igreja, não adianta nada. Você tem que conseguir primeiramente a fé. A fé é o que move montanhas, a fé é o que te cura, a fé é o que te faz conseguir as suas coisas, tá? Então, assim, quem curtiu o vídeo, quem ressoa com o que eu estou falando, deixa o like aí, por favor, me ajuda, né? Eu queria muito que esse vídeo ele chegasse na, na casa de algumas pessoas que realmente estão necessitadas, né? Que não estão achando mais saída, que estão muito preocupadas com a questão de governo, de não sei o quê, que vai dar tudo errado, de guerra. Gente, calma. Se você resolver a sua guerra interna, automaticamente todas as guerras do mundo são resolvidas. Só que a gente precisa resolver, é algo individual. A salvação é individual, né? Então a gente não tem como. Então o dever que a gente tem, ou que a gente poderia fazer para tentar ajudar, é tentar passar informações para pessoas que já estão grávidas, que já estão nesse processo de despertar. Porque o próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre uma confusão que teve de uma pessoa que tentou me despertar a força e eu cortei laço com essa pessoa. Tá, gente? Então, olha só. Obrigado, deixa o like. Quem quiser comentar, comenta. Eu agradeço muito. Com humildade e amor sempre, tá, gente? Que eu tô fazendo isso aqui não é para prejudicar ninguém. São pensamentos. Eu espero que eles ressoam. Esses pensamentos eles acabem ressoando também com algum de vocês, tá? Forte beijo. Obrigado.